Olha, eu vou dizer o seguinte: não botou a mão na taça. O Flamengo viaja para a Colômbia para estrear na Libertadores com a faixa no peito. Não há outra maneira de dizer isso. Depois desse 3-0, alguém acha, acredita que o Nova Iguaçu vai vencer por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis? O Flamengo é o campeão carioca e vai estrear na Libertadores com esse título. E no jogo seguinte é o jogo das faixas. Só isso. Esse jogo que é na terça-feira, 7 da noite, lá em Bogotá, na Colômbia, né, Rodrigo? Contra o Milionários. Boa noite. Acaba que esse jogo se torna mais importante se bobear do que o segundo jogo da final do Carioca, né? Porque a estreia é na Libertadores. Eu acho que assim, o que se demonstrou nesse jogo e no campeonato inteiro é que o Tite acabou desmentindo a si mesmo, né? Ele falou do campeonato carioca como mais disputado e ele transformou o campeonato num campeonato facílimo para ele. Se você for olhar o desempenho que foi. Começou ali com reservas, fazendo excursão, quando botou os titulares, tomou a ponta, acabou a primeira fase em primeiro, eliminou o Fluminense com sobras, o Fluminense que é campeão da Libertadores, não vive um momento bom, mas eliminou com bastante sobra, e no primeiro jogo mete 3-0 no segundo melhor time do campeonato, que é o Nova Iguaçu, e que eu acho até que seria um confronto mais difícil para o Flamengo do que seria o Vasco, se o Vasco tivesse passado, apesar do que é a tradição do Vasco, né? Então, ele transformou, Pois acabou é. desmentindo a si mesmo, né, de uma certa forma. Ele disse que era um campeonato disputado e ele transformou o campeonato num passeio para ele. Tomou um gol no campeonato inteiro até agora. E sem estar Pois ele é. sendo técnico na época, né? Mas, o Rodrigo, É uma boa questão mesmo. ele ter transformado é o mérito dele. Isso não fala Sim, contra não, o nível do campeonato. Isso exatamente, fala a mas eu favor concordo, do é isso Tite, aí. entendeu? Porque, Exatamente, pô, é bem isso ou mesmo. mal, o Fluminense, campeão da Libertadores, disputou o campeonato Sim. e foi eliminado pelo Flamengo, entendeu? O Botafogo, hoje em dia, inclusive com os reforços que teve, não pode ser considerado um time fraco, entendeu? E o Vasco, sim, esse sempre vivendo uma crise maior, mas o Nova Iguaçu, olha, eu vou dizer uma coisa: quem é o pequeno de São Paulo que está jogando mais bola do que o Nova Iguaçu? Eu não vejo. Novo Horizontino, sinceramente, não acho que o Novo Horizontino seja melhor do que Eu o Nova acho o Novo Iguaçu. Horizontino pau a pau, Renato. Mas Bom, eu concordo tudo bem, contigo pau a em. pau. Pau a pau, É. ok, pau a pau. Mas é que eu digo, não há, entendeu, essa diferença Hum, brutal. O Novo Horizontino talvez seja o melhor dos pequenos de São Paulo. Ok. sim. E o Nova Iguaçu, o melhor dos. Então, está equilibrado. Embora É. tenha causado uma Sim. certa espécie, quando o Tite falou, na verdade ele não estava totalmente errado, não. O Campeonato Carioca foi um campeonato importante. Mas aí concordo com você. Ele, Tite e o Flamengo transformaram numa barbada, porque É. eles foram muito melhores que todo mundo. Não estou Pois discordando, é, daqui Renato. Eu a... acho que é mérito dele. Ele transformou algo que, teoricamente, seria uma coisa disputada em algo passeio. No final das contas, se a gente olha qual foi a dificuldade que o Flamengo teve o campeonato inteiro. Nenhuma. É. Né? Teve um jogo ali contra o Vasco, que o Vasco ainda teve algumas chances e tal, não sei o quê. Contra o Botafogo não jogou uma partida incrível, mas acabou ganhando no final, sendo que o Botafogo não ameaçou quase em momento nenhum, só no início do jogo. O Fluminense dominou os 3 jogos contra o Fluminense. Mesmo o último que o Diniz achou que teve uma atuação boa, não foi isso. Na verdade, o jogo foi o modelo que o Tite queria, já decidido. Então, assim, ele não passou dificuldade. Ele transformou o campeonato num campeonato fácil. Exato, exato. A gente vai debater muito isso. Também o Nova Iguaçu fez um jogo até que bom também contra o Internacional na Copa do Brasil, né? Então a galera já está entrando aqui com a gente. Dá o like, se inscreva aqui no canal do All Sport. Vamos conversar sobre esse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e vote também na nossa enquete, né? Qual foi o maior destaque na vitória do Flamengo? Arrascaeta, Pedro, Cebolinha ou Pulgar? Por enquanto, Pedro ganhando de lavada 75%. A gente vai falar sobre a atuação do Pedro também. Mas eu, durante o jogo, acompanhei, obviamente, os tweets de Renato Maurício Prado. E no primeiro tempo, Renato, você não gostou nada do jogo, não. E eu também assistindo, eu pensando, poxa, esse primeiro tempo do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu fez mais do que o primeiro tempo do Fluminense, por exemplo, no jogo de ida da Semi também, né? Olha, André, não é que eu não tenha gostado do primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo morno, mas eu não gostei do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, no primeiro tempo, foi um desastre. Eu não entendi nem por que o Tite voltou com ele para o segundo tempo. Agora,
É aquela história. No segundo tempo, ele vai e faz o passe mais bonito, talvez, do jogo, que é aquela virada de jogo para o Cebolinha e que permite que o Cebolinha entre e cruza para o Pedro fazer o segundo gol. Mas eu acho o Luiz Araújo ainda um ponto fora da curva nesse time do Flamengo. Você olha para o time do Flamengo como um todo, tem um nível. O Luiz Araújo, para mim, tem um nível abaixo. Mas reconheço, ele hoje fez uma jogada muito importante. Inclusive no momento que o jogo estava ainda meio amarrado, 1-0, tá? 1-0 era o tipo do resultado que não dava para dizer que o Flamengo já seria campeão. 2-0 já começa a ficar melhor. Quando fez o terceiro, então, aí acabou a brincadeira, né? Agora, o segundo tempo, o Flamengo, na verdade, o Flamengo não precisou pisar fundo no acelerador em momento nenhum. O Flamengo teve uma atuação segura, absolutamente segura, né? Embora, veja só que coisa, né? O Flamengo teve uma atuação segura, mas o Rossi foi o jogo que ele mais trabalhou, foi o jogo de hoje do Nova Iguaçu. O que só depõe a favor do Nova Iguaçu. Como é bem armadinho esse time do Nova Iguaçu. O trabalho do Carlos Vitor é de você bater palma, não tem como não reconhecer. O time sabe muito bem o que fazer em campo, se defendeu muito bem e não deixou de atacar. Tanto que eu acho que o Rossi fez hoje as 3 defesas mais difíceis do campeonato para ele. Para mim, foi a melhor atuação do Rossi. Não, o Nova Iguaçu massacrou? Não massacrou, mas conseguiu criar jogadas e concluir. E o Rossi teve que trabalhar. O resto, o Flamengo mais ou menos dominou o jogo, acelerou quando precisava acelerar, cadenciou quando era hora de cadenciar. No final do jogo, o Tite nitidamente estava pensando já no jogo de Bogotá. Ele começou a poupar alguns jogadores, o De La Cruz, que jogou pela seleção uruguaia, ele tirou mais cedo. Depois ele foi tirando já todo mundo que ele estava pendurado, né? Exatamente. A turma que estava já meio cansada, com a língua de fora, ele tirou para poupar para o jogo de Bogotá, onde vai com força máxima de novo, não tem a menor dúvida disso. Se tiver que poupar alguém, é no jogo de volta do Maracanã, no jogo contra o Nova Iguaçu, para receber as faixas, porque o campeonato acabou. Pois é, Rodrigo, olhando os números, o Nova Iguaçu deu 11 chutes no jogo, 5 deles do gol. O Flamengo deu 24 chutes, 7 deles do gol. E ainda eu lembro até do primeiro tempo de uma finalização do Carlinhos, que foi por cima do gol. O Rossi também estava nela. Mas o que você achou desse, principalmente primeiro tempo do Nova Iguaçu, que assustou um pouquinho? Não, eu concordo com o Renato, que é um time muito bem armado e jogou um jogo que ele não se intimidou com o Flamengo, tentou atacar o Flamengo no primeiro tempo. Eu só acho assim que o Flamengo nega ao jogo aos adversários, esse Flamengo do Tite. Então ele não, se você for olhar as conclusões do Nova Iguaçu, de fato tem 5 no gol de 11, mas a maior parte foi de fora da área. Eu acho que tem uma conclusão a gol só dentro da área, que é uma cabeçada que a zaga erra e sobra livre para um jogador do Nova Iguaçu, que agora eu não lembro. Mas fora isso, teve uns 3 ou 4 chutes de fora da área que foram defesas do Rossi. Porque o Flamengo não dá esse espaço dentro da área. Ele marca muito bem ali, ele fecha um espaço de uma forma que ele nega para os adversários do jogo. E foi o que aconteceu de novo com o Nova Iguaçu, que é um time que sabe atacar, tem os 2 pontinhas, com o Carlinhos no meio, que é um centroavante que vem fazendo uma boa temporada, agora contratado pelo Flamengo nessa negociação aí prévia à final, que me parece completamente inapropriada, né? Mas, enfim, coisa que aconteceu também em São Paulo, com o Rômulo e o Palmeiras, enfim, mas acho que não sei dizer se afetou ele de alguma forma, entendeu? Acho que o Nova Iguaçu foi dominado de uma tal forma que não dá nem para avaliar muito a atuação do Carlinhos nessa noite, fim de tarde e noite, assim. Mas, de qualquer jeito, eu acho que o time fez uma partida muito decente, um time muito bom, muito bem armado, e como a gente vinha falando ali, parecido com o Novo Horizontino, times de alguns bons jogadores e um time extremamente bem armado, muito melhor armado que o Vasco e melhor armado que o Botafogo, hoje em dia, e obviamente com valores menores, e que vive um momento melhor do que o Fluminense. Chegou à final por causa disso. Mas aí, quando chega contra o Flamengo, acaba tendo uma discrepância técnica em relação aos jogadores dos 2 times, e você tem um Tite que é um técnico muito bom, e ele não conseguiu. O Nova Iguaçu, a verdade é essa, assim, chutou e tal, mas chutou de longe, né? Não foram chances claras, como foi contra o Vasco. Por exemplo, contra o Vasco poderia ter saído com placares muito maiores até do que foi na semifinal. Não teve isso, né? Então acabou que eu acho que confirmou o fato de ser um bom time, mas ao mesmo tempo não conseguiu enfrentar o Flamengo pelo nível técnico discrepante.
E o Luiz Araújo, que o Renato criticou, e de fato ele foi mal no primeiro tempo, mas ele me lembra, o Renato, você vê se você concorda comigo, um revival do Jorge Henrique, o que era quando o Tite tinha no Corinthians. O Corinthians lá atrás. Porque ele é o ponto que marca muito e volta lá atrás e faz essa composição o tempo inteiro. E eu acho até que ele é um jogador que tem técnica, mas ele erra muito escolha de jogada ali, né? E às vezes a finesse do cruzamento certo, do chute certo e tal, não sei o quê. Mas parece um revival ali do Jorge Henrique, não sei. Pode ser alguma coisa parecida, porque é muito marcador ali, voltando, voluntarioso o tempo inteiro, enfim. Eu concordo contigo. Eu acho ele que fecha aquela segunda linha de 4, né? A função é a mesma, não tem a menor dúvida. Agora, o Jorge Henrique era mais jogador que ele. O Jorge Henrique era tecnicamente muito bom jogador. Ele corria feito um condenado, mas ele era bom jogador. O Jorge Henrique e Luiz Araújo, num paro ímpar de pelada, eu escolheria Jorge Henrique sempre. Sempre. Tem dúvida, hein, Renato? Eu não acho que tem essa discrepância, não. Mas eu também acho o Jorge Henrique bom jogador. Jorge Henrique jogou muita bola no Vasco. Jorge Henrique jogou bola em outros clubes, não foi só com o Tite no Corinthians, não. Jorge Henrique foi muito bom jogador. Não era craque, mas era muito bom jogador. E o Luiz Araújo, até agora, pelo menos na minha visão, é um jogador de lampejos. Ele tem alguns lampejos, com uma virada de bola hoje para o Cebolinha, como é uma partida que ele fez, sei lá, umas 3 ou 4 rodadas atrás, foi muito boa. Mas, de uma maneira geral, a média dele, tecnicamente, eu acho ele fraco. Agora, vem cá, eu quero botar uma outra discussão aqui na mesa. E o pênalti, hein? O que vocês acharam do Não pênalti? foi. Eu confesso, eu acho que o Ayrton Lucas se joga. Eu acho que o Ayrton Lucas se joga, né? Ele foi até tocado, mas ele foi acertado. Ele foi acertado, mas por que ele se joga depois? Ele se joga. Ele foi acertado, ele dá mais um passo, e aí ele lembra, puxa, isso aqui pode ser pênalti, cai feito uma jaca, né? Alguém lembrou ele, né? O VAR da cabeça dele lembrou ele de que poderia ser pênalti se ele caísse ali. Agora, é curioso que o VAR não chamou, né, gente? É impressionante, o VAR sequer chamou para dizer, dá uma olhadinha aqui, né? Enfim. Mas eu achei um pênalti para lá de mandrake. Para mim não foi também. Concordo nisso. O Diego Rodrigues concordando aqui com o Renato. O Diego, ele falando que o Jorge Henrique jogou muito em vários clubes, Vasco, Botafogo, Corinthians, também no Nordeste. A Denise Araújo falando, e o impedimento que não teve? Imagino que ele esteja falando sobre o gol do Pedro, né? Que foram nas... mas eu achei que pelas linhas ali, o que vocês acharam? Acho que ficou bem claro que estava impedido mesmo. Sabe qual é o problema, André? É que eu acho que as nossas linhas não deixam nada claro. Esse é que é o grande problema. As nossas linhas são muito vagabundas. O nosso software é um software ultrapassado. Você vê as linhas da Premier League, são linhas muito mais claras, você consegue dividir. As nossas são todas meio granuladas, é uma coisa horrorosa, entendeu? Eu até fiquei com a sensação que, sim, pelas linhas que eles traçaram, o pé do Pedro estava com a ponta um pouquinho, centímetros na frente do ombro do zagueiro do Nova Iguaçu. Agora, é aquele impedimento que eu acho um absurdo, né? Isso aí, e eu espero que seja implantada a nova regra, que diz que agora impedimento vai ser só quando tiver o corpo inteiro para frente. Isso aí é o tipo da coisa que você não pode dizer que o Pedro levou vantagem por estar ali. É um impedimento... É o típico impedimento de VAR, de milímetros, né? E as nossas linhas são um horror. Mas por elas, sim, o Pedro estava impedido. Pode ser que esteja mesmo, mas eu achei muito confusas as linhas. Assim, isso. Parecia PowerPoint de estagiário, sabe? Quando ele está aprendendo, aí ele fica traçando para um lado, para o outro, aí ele está meio confuso e tal. No início, assim, o processo, antes dele chegar ali, eles já estavam mexendo na linha de uma forma como... Parecia que eles não estavam entendendo muito bem como mexeu no mecanismo ali. Então eu não senti nenhuma segurança na forma como estava sendo tomada a decisão. Mas é possível que estivessem impedidos de fato. Que eles tivessem um pé ali na frente, e aí você tem que... A regra é que você tem que considerar aqui um pouco depois do antebraço, né? O ombro entra e tal, então é possível que o pé do Pedro estivesse na frente, não. Eu só não fiquei com certeza porque o processo foi muito confuso, assim, muito mal feito, digamos assim. O LR Multimarcas aqui falando que não estava impedido.
O Juan Pablo mandando um abraço, falando que o Renato Maurício Prado é casca grossa. E a Denise falou aqui, olha, se não foi penal, também não foi impedimento. O Isaías Santos, Arrascaeta é um baita jogador, o cara tá em todas. E até a gente falando sobre o Luiz Araújo, que compõe essa segunda linha ali no meio de campo, o Tite deixa, né, o Arrascaeta e o Pedro ali, obviamente que eles marcam, mas sem tanta responsabilidade para marcar, né? Então, por isso que o Luiz Araújo é importante nesse fundamento, né, Renato? Exatamente, é essa a função dele. Só que eu me lembro, por exemplo, de o Everton Ribeiro fazendo essa mesma função. O Everton Ribeiro, não dos últimos anos, os primeiros. O Everton Ribeiro, no time do Jorge Jesus, ele fazia também essa quarta linha, ele voltava, entendeu? E a qualidade de Everton Ribeiro nos bons tempos e de Luiz Araújo não pode nem ser comparada, né? Então, não sei, por isso é que o Tite queria tanto o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique está no Botafogo agora, que chegou, até pouco jogou, machucou, agora parece que vai voltar ao time finalmente. Porque seria um jogador mais talentoso, mais firme ali para aquele lado direito, né? O Luiz Araújo, o que me parece dele é que ele é aquele jogadorzinho meio errático, entendeu? Ele tenta 10 jogadas, acerta uma. Se essa uma se transforma num lance de gol de hoje, até você diz, ele foi importante. Mas normalmente as 9 são horrorosas. Ele tem umas decisões. Ele hoje tentou um calcanhar numa bola, armou um contra-ataque para o Nova Iguaçu, que eu vou te contar. Eu não sei como é que o Fabrício Bruno não foi lá e esganou ele, pegou ele pelo gasganete e disse: meu filho, calcanhar na meio-campo, não. Vamos jogar simples, vamos fazer a coisa certa. Eu quase tomei um gol aqui por culpa do teu calcanhar. Mas, enfim, ele, para mim, continua a ser um ponto fraco. Eu acho que o time do Tite está escalado, está resolvido, está bem resolvido. O Tite fez o Varela voltar a jogar bola, o que é muito importante. Boa atuação hoje, né, Renato? Boa atuação. Defensivamente, boa atuação. Inclusive, aparecendo em vários lugares, enfim, muito boa atuação do Varela. Boa atuação. O Varela é bom jogador. Claro, não era o Rafinha de 2019, mas é um bom jogador. Agora, eu estou muito curioso, é o seguinte, né, Rodrigo? E o Léo Ortiz e o Vinha, hein? Como é que vai ficar com eles? Porque o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira não estão dando brecha, cara. Especialmente assim, porque o Fabrício tem, na minha opinião, o ponto. Ele é muito bom zagueiro, na velocidade, na bola no alto, no confronto ali e tal. Ele tinha, na minha opinião, uma falha que é a saída de bola. A saída de bola dele tem defeitos ali. Ele, muitas vezes, quando ele alonga a bola, não vai legal, às vezes o passe curto dele não sai legal. Mas eu tô com a impressão, em jogos recentes, inclusive na seleção, que ele melhorou nesse aspecto. Então, eu acho que a principal qualidade do Léo Ortiz é essa, de ser meio um zagueiro que tem uma saída de bola muito boa e que aí torna o time inteiro melhor ali por conta dessa saída de bola dele. Ele realmente é um zagueiro que tem essa qualidade. Então ele tornou mais difícil para o Tite trocar por conta dessa melhora, eu acho, do Fabrício, porque nos outros dois aspectos ele vai muito bem. Na bola aérea ele é muito bom e na velocidade, né? Ele já se autodenominou aí o Usain Bolt dos zagueiros, né? E realmente ele tem velocidade. Ele conseguiu salvar um gol contra a Inglaterra, que foi graças à velocidade dele. Ele chega e dá um tranco, chega no último momento ali, impede a conclusão e tal. Então é isso. Vai ter que ser difícil tirar o Usain Bolt aí da zaga. O calendário é longo, né, Renato e Rodrigo? Então acho que vai ter chance para todo mundo jogar. Mas o que a gente tem que debater também, obviamente, é esse impressionante número defensivo do Flamengo, que a gente falava muito nas últimas temporadas. Poxa, o Flamengo tem um ótimo setor de ataque, mas defensivamente peca muito. E agora 12 jogos sem sofrer gol. Fala um pouco sobre isso, Renato, e também se o estadual é parâmetro para a gente estar exaltando esse número, por exemplo. Olha, André, eu acho que estadual é sempre um pouco me engana que eu gosto, tá? Mas a gente tem que comparar, já que estamos falando de estadual, e todos estão disputando estadual, a gente tem que comparar os números que temos. Então, por exemplo, você vê o Fluminense, pode não estar atravessando o melhor momento do Diniz agora, mas, pô, é o atual campeão da América, você não pode desprezar um time desse. O Fluminense fez 6 pontos a menos do que o Flamengo na Taça Guanabara, fez
17 gols, o Flamengo fez 23, 6 gols a menos que o Flamengo, e o dado mais impressionante de todos. O Flamengo tomou um gol com o time reserva, o Fluminense tomou 11. A segunda defesa menos vazada do Campeonato Estadual do Rio é o Vasco, com 10. Então, realmente, quer dizer, você não pode dizer, não, mas os adversários são fracos. Mas são fracos para todo mundo. E, no entanto, meteram 11 gols no Fluminense, meteram 10 gols no Vasco. E meteram no Botafogo, deixa eu ver aqui, no Botafogo 11 também. Então, não tem como deixar de reconhecer que o time do Flamengo... E são 3 times da Série A, né, Renato? Exatamente. Parâmetro, 3 né? times da... 3 times da Série A, 3 times, os 2 times e 2 deles classificados para Libertadores, para fase de grupos. Então não é que são, né, o Bambala que estava no estadual. Né? É exatamente isso, entendeu? Então, de fato, claro, o teste final para todo mundo é quando começar Libertadores e Brasileiro. Essas são as 2 competições em que a gente vai ter uma noção realmente de quem tem garrafa para vender, como diziam os velhos locutores, quando eu comecei no jornalismo já há quase 50 anos. Aí é a hora que você vai ver, é a hora de começar a cruzar. Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Aí você vai começar a ver a briga de cachorro grande. Mas os indícios que esse Flamengo do Tite dá são muito positivos. Pela segurança, isso que o Rodrigo falou é muito importante. É incrível como é que o Tite conseguiu armar um sistema defensivo que dificulta brutalmente a ação. Antigamente, Rodrigo lembra disso, o Flamengo dava 23 chances de gol para os adversários. Lembra disso, Rodrigo? Na época que o Flamengo até ganhava, mas o adversário chutava 23 bolas no gol do Flamengo. Hoje em dia... Antigamente, Sampaoli. Exatamente. Sampaoli e próprio... São Paulo é acima de todos, né? Porque esse era um louco completo. Você tinha que sair da Gávea de camisa de força. Mas, enfim, é uma diferença muito grande. O time do Tite é seguro. A primeira, se você me disser o seguinte, define o time do Tite uma palavra. Eu vou dizer, é um time seguro. Segurança. É o que mais me passa. Mas o De La Cruz, ok, é um meio-campo, um trio de meio-campo fantástico em termos de talento. Mas o que mais me chama a atenção não é o trio de meio-campo, é a segurança defensiva do time. É impressionante como é que esse time se arma bem, se prepara bem. Antigamente, antes da chegada do Tite, a intermediária do Flamengo, a intermediária defensiva do Flamengo, era uma zona de ninguém. Os adversários tocavam bola lá com a maior tranquilidade, chegavam na entrada da área, prontos para fazer... O próprio Pulgar chegou e era muito criticado, não era, Renato? Por essa bagunça aí no sistema. E o pobre do João Gomes, que corria mais do que coelhinho de desenho animado para poder segurar essa parada toda aí, entendeu? Então, hoje não acontece isso, gente. E você olha, o Flamengo não tem nem sequer... Quem é o volantão do Flamengo? O Flamengo não tem um volantão. O Pulgar não é um volantão. O Pulgar é um volante, mas é um jogador que sabe sair, sabe dar passe, quebra a linha, vertical. Enfim, é um jogador de futebol. Acabou aquela história do volante que não sabe que só sabe marcar. Que desarma e dá a bola para o primeiro cara do lado direito dele. Márcio Araújo da vida. Isso o Flamengo não tem mais. O Flamengo do Tite é muito bem armado. E uma coisa que ele fala muito, que ele repete, com aquele olhar dele de canastrão de novela mexicana, que ele fala assim, equilíbrio. É verdade. O time dele é equilibrado. O time dele é principalmente equilibrado. E aí, quando você consegue acertar um sistema defensivo, como ele acertou, tem 3 jogadores de meio campo de extremo talento. E lá na frente você tem um Pedro, que é um goleador infernal. E o Cebolinha, em bom momento, você tem um time que, pelo menos em princípio, parece fadado a disputar tudo que a brigar pelo título em tudo que vai disputar.